Olá, seja bem-vindo ao canal Professor Vitor Soares. A LDB foi alterada em 2025 e em 2026. E eu trago para você todas essas alterações. Todas as alterações de 2025 e as alterações de 2026. E ainda vamos, após fazermos essa revisão das alterações de 2025 e 2026 na LDB, vamos resolver questões 2026. Nós já temos questões atualizadas 2026 para que você consiga resolver questões atualizadas sobre LDB, de forma que você tenha aquilo que é mais atualizado sobre legislação. Meu nome é professor Vitor Soares, eu quero agradecer a você por acessar a este canal e neste momento eu peço para que você se inscreva no canal, acione o sininho, deixe o seu like, porque essa aula será gratuita para você. Então, todas as atualizações 2025 e 2026 com questões 2026. A primeira alteração que ocorreu foi a alteração de outubro de 2025, que vai alterar a LDB para dispor sobre a notificação ao Conselho Tutelar pelos estabelecimentos de ensino dos casos de violências ocorridos nesses estabelecimentos, especialmente de casos que são sensíveis. Eu solicito que você dê uma olhada na letra da lei. Eu não vou falar especificamente as palavras que estão lá por causa das diretrizes da plataforma, mas são dois aspectos que são aí causados pela violência, são casos de violência e que estão agora lá na LDB, pela Lei 15.231, e que os estabelecimentos de ensino terão que notificar ao Conselho Tutelar sobre estes dois casos, casos muito sensíveis, e era necessário que fosse colocado aqui, que fosse registrado na LDB. Quando nós vamos lá para o artigo 12, o seu caput não foi alterado, mas ele vai ter o acréscimo ali quando fala: os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e a do sistema de ensino, terão a incumbência. Então, está no rol de incumbências dos estabelecimentos de ensino, você tem lá várias incumbências, desde a União até chegar nos docentes, passando por vários atores, várias instâncias, vários atores. Nós temos aqui no artigo 12 os estabelecimentos de ensino, e foi acrescido aí o inciso 8º, que será notificar ao Conselho Tutelar do município. A relação dos alunos que apresentem a quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Então nós temos aqui a linha A e a linha B, justamente trabalhando sobre aqueles dois casos sensíveis. As ocorrências e dados relativos a casos de violência que envolvam seus alunos, especialmente o primeiro, que tem a ver com auto, e aí você dá uma olhada lá, né, para que você saiba do que se trata, dê uma olhada na letra da lei, e tentativas de, tanto no plural como no singular, consumados, ok? Dê uma olhada lá, porque são casos de violência muito sensíveis, e por essa sensibilidade, repetindo, eu não posso trazer essas palavras aqui para a nossa plataforma, ok? Vamos para a próxima alteração de 2025, lá em novembro agora de 2025, a LDB novamente foi alterada para garantir acesso à água potável nas instituições de ensino. Pois é, pessoal, perceba que a LDB precisa legislar sobre o óbvio, né? Porque nós interpretamos que possam existir estabelecimentos ou instituições de ensino que não possuem água potável. Então, o artigo 4º
vai receber ali o inciso 13, que vai dizer justamente isso. Olha só, aqui é o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia ou seja, a garantia do Estado para com a educação escolar. Aí você tem lá vários incisos, foi acrescido o inciso 13, que será água potável e infraestrutura física e sanitária adequadas no ambiente escolar. Então, por mais absurdo que possa parecer, nós temos aí agora a garantia, o dever do Estado mediante esta garantia. Então, água potável e infraestrutura física e sanitária adequadas ao ambiente escolar agora é garantido em lei, ok? Partimos para as alterações de 2026. 2026, nós temos a Lei 15.326 de janeiro, ok? É a lei recente. E ela vai alterar a LDB para definir professores da educação infantil. Aqui vai legislar sobre o reconhecimento destes profissionais como sendo agora professores de educação infantil. Em alguns municípios e estados, você tinha lá a nomenclatura de cuidador, nomenclatura que tirava os direitos, por exemplo, do piso salarial, que é algo também que nós vamos abordar aqui no nosso canal daqui a pouquinho, ok? Em outro vídeo. Mas observe que aqui ele garante, entre outros direitos, o piso salarial da carreira magistério. Olha só, nós tivemos aqui uma alteração lá no artigo 61 da LDB. Quando você abre a LDB, você vai ver que são duas alterações. Na primeira alteração, você tem o seguinte elemento. Você tem o parágrafo único, ok? Virando o parágrafo primeiro. Por que que o parágrafo único vira parágrafo primeiro? Porque se ele continuar a ser parágrafo único, ele não abriria espaço para o parágrafo 2 que foi acrescido. Então eles mudam o parágrafo único, continuando a mesma redação, só que ele passa a ser parágrafo primeiro, e eles vão lá e vão fazer o acréscimo do parágrafo segundo. Para que isso pudesse acontecer, deveria ter sido mudado o parágrafo único para parágrafo primeiro. Vamos perceber como é que isso aconteceu. Olha só, nós temos o parágrafo único, que vai ser a mesma redação agora do novo parágrafo primeiro. Então nós temos lá, você depois pode até conferir, confira aí, justamente nesse material, é a mesma redação, que diz o seguinte: a formação dos profissionais da educação de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos. Antes era parágrafo único, essa redação passa a ser parágrafo primeiro. E quais são esses fundamentos? Nós temos lá alguns fundamentos, e aí ele vai falar o rol de fundamentos, e ele passa para o parágrafo segundo. Então, você tem a abertura dos parágrafos agora aqui no próprio artigo 61, ok? Então, nós temos aí o parágrafo segundo que dirá da seguinte forma: são considerados professores da educação infantil. Então, aqui ele vai dizer, olha, essa lei vai considerar professores de educação infantil. Quem? Devendo ser enquadrados na carreira magistério. Então, estes profissionais, que são agora professores de educação infantil, deverão ser enquadrados na carreira magistério, tendo, entre outros direitos, a aposentadoria especial e também tendo como direitos aí você tem o piso da carreira magistério, beleza? Independentemente da designação dos cargos, do cargo que ocupam.
Os que exercem função docente e atuam diretamente com as crianças educandas, com formação no magistério ou em curso de nível superior, aprovados em concurso e aprovados em concurso público, ok? Então, aquele profissional que antes era, quando ele foi lá fazer o seu concurso e ele tinha uma carreira ou ele tinha uma função que ele teria que exercer essa função pedagógica, essa função docente, mas não era considerado professor, era considerado, por exemplo, cuidador, agora é considerado professor e tem aí vários direitos da carreira magistério como o piso salarial desta carreira, ok? Então essa foi a mudança até agora de 2026. Foram essas mudanças, né? Por assim dizer. Então vamos para o simulado agora, questões 2026. Questão número 1, coloca na tela para mim, por favor. De acordo com a LDB, os conteúdos curriculares da educação básica devem observar algumas diretrizes. Assinale a alternativa correspondente a uma dessas diretrizes estabelecidas pela LDB. Então vamos lá? A imposição de conteúdos destinados exclusivamente à preparação política partidária dos estudantes, desvinculada da formação integral prevista na legislação educacional. Então, se desvincula da formação integral, já está errado, ok? Outra coisa, a LDB veta essa questão de induzir a preparação ou qualquer tipo de questão político-partidária, ok? Então, item errado. Letra B, vamos lá? A organização de conteúdos voltados prioritariamente à adaptação dos alunos a demandas imediatas do mercado de trabalho, sem consideração às dimensões sociais, culturais brasileiras. Veja bem, pessoal, quando a LDB fala de trabalho, ela fala na perspectiva da formação integral. Outro elemento importante, você não vai ter essa subordinação da LDB trazendo um currículo para as demandas do mercado de trabalho. Item errado. Letra C. A definição de conteúdos centrados apenas na competição acadêmica entre estudantes, priorizando resultados estatísticos em detrimento da formação cidadã. Muito pelo contrário, nós temos essa lei chamada, inclusive, de lei cidadã. Outro elemento importante, a LDB vai incentivar a formação integral, uma formação continuada. Inclusive, essa formação continuada tem a sua preferência sobre os elementos qualitativos em detrimento dos quantitativos, dessa competição, desses resultados estatísticos. Então, é muito pelo contrário, ok? Item errado. Letra D. A seleção de conteúdos voltada à padronização absoluta das práticas pedagógicas, sem levar em consideração diferenças regionais, econômicas e culturais. Quando nós vamos para o artigo 27, nós temos lá justamente essa demanda sobre o respeito às diversidades, ok? Então, item errado. A difusão de valores fundamentais,
ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos e o respeito ao bem comum e à ordem democrática. Aqui sim, artigo 2º e 3º contemplados, gabarito, letra E. Próxima questão vai dizer o seguinte: de acordo com a LDB, assinale a alternativa que não completa corretamente nenhuma das lacunas abaixo, ou seja, assinale a alternativa incorreta. Então, depois que nós completarmos aqui, o que sobrar será a incorreta, ok? Vamos lá? A, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o... Tem alguma coisa aqui e nós temos o seguinte: descrição do artigo 2º. Um elemento importante que eu sempre trago para você aqui é que depois que você faz as questões, é importante que você vá até a legislação e faça a leitura da lei seca. Aqui é uma questão que vai trabalhar justamente esse elemento e muitas questões vão ser elaboradas em cima deste quesito de conhecimento, desse processo em que você terá que ter esse conhecimento da lei seca para resolver uma questão como essa. Então, muito mais do que interpretação, muito mais do que contextualização, questões assim, que são questões, vamos dizer, mais simples, mas que vão demandar essa leitura da lei seca, vai realmente fazer com que você tenha essa responsabilidade a mais no seu processo de estudos, ok? Então venha comigo, vamos completar juntos aí essa questão. Vamos lá? Então todos nós, vamos lá. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, ok? Então, solidariedade, ok. Educando, ok. Educação e trabalho, ok. Sobrou escola. Interessante, né? Escola foi o que sobrou aí, não faz parte do artigo 2º. Então, vamos para a terceira questão, que vai dizer o seguinte: de acordo com a LDB, os conteúdos curriculares da educação básica devem observar algumas diretrizes. Assinale a alternativa que não corresponde a uma dessas diretrizes conforme a LDB. Vinculação obrigatória ao mercado de trabalho como eixo estruturante do currículo. Mais uma vez aqui, a questão do mercado de trabalho de forma obrigatória. E aí, eu vou demandar o artigo 2º para nos ajudar. Lá vai dizer que o trabalho deve ser integrada à formação integral, como eu disse a vocês, e não uma demanda obrigatória. Então, não faz parte das diretrizes da LDB, gabarito, letra A. Próxima questão, mais uma questão para a gente poder fazer aí, para completar. De acordo com a LDB, assinale a alternativa que não completa corretamente nenhuma das lacunas abaixo, ou seja, a incorreta. A educação, dever da família e do Estado, nós temos outro espaço aqui nos princípios de outro espaço e nos ideais de solidariedade humana, tem por e o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua para o trabalho. Mais uma vez aqui, artigo 2º. Então vamos completar. Vamos lá? Completando, vai ficar assim. A educação, dever da família e do Estado, inspirada
nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, ficou de fora tolerância, ok? Gabarito letra E. Próxima questão, questão 5. Vai fazer a seguinte afirmação. Sofia e Letícia estavam estudando para um concurso público quando começaram a revisar os níveis da educação básica. Durante a conversa, Sofia afirmou que a educação básica compreende apenas a creche e a pré-escola. Letícia discordou e comentou que, segundo o que havia estudado, a educação básica seria composta pelo ensino técnico profissionalizante e pelo ensino superior. Já quero dizer para vocês que a Letícia e a Sofia não estudou com o professor Vitor Soares, porque é um absurdo. Nós temos aqui educação básica. E aí a sua questão pode cobrar a educação básica de duas formas. A educação básica, como está sendo cobrado aqui, e aí quando é educação básica da forma que está aqui, você tem educação infantil, e a educação infantil você vai ter lá a creche, a pré-escola, ok? E você vai ter o ensino fundamental e o ensino médio, beleza? Então, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E aí, se aqui estivesse educação básica obrigatória, já não seria mais educação infantil, muito importante. Começaria na pré-escola. Então seria pré-escola, educação infantil pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Então faça essa diferença. Coloque educação básica, 2 pontos. Educação infantil, ensino fundamental e médio. Educação básica obrigatória. Essa palavra tira a creche, fica só a pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. No nosso caso aqui, a resposta será que nenhuma das duas estão corretas, porque, na verdade, os níveis são educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Beleza? Então vamos para as questões. Sofia está correta, não está correta. Sofia está parcialmente correta, também não. Letícia está correta? Também não. Letícia está parcialmente correta? Também não. Não preciso nem ler a questão. Eu já sei que nenhuma das duas estão corretas. Venham para a última. Nenhuma das duas, pois a educação básica é formada pela educação infantil, ok, ensino fundamental, ok, e pelo ensino médio. Mais uma vez, quero fazer a ressalva, se tivesse educação básica obrigatória, começaria pela pré-escola e não ensino e educação infantil. Poderia ter lá educação infantil iniciando na pré-escola. Em todo caso, a sua prova, a sua questão, a sua banca, se coloca educação básica obrigatória, terá a obrigação de tirar a creche. Maravilha? Então vamos dar continuidade. Questão 6 vai dizer o seguinte, olha só. De acordo com os artigos 1, 2 e 22 da LDB, a função social da escola está diretamente relacionada à formação pessoal e social do educando. Nesse sentido, assinale a alternativa que expressa corretamente essa função. A educação escolar deve vincular-se ao mundo do trabalho? Ok. E a prática social? Ok. Assegurando o pleno desenvolvimento do educando? Sim. Sua formação para o exercício da cidadania? Sim. E a oferta de meios para que possa progredir no trabalho e em estudos posteriores? Perfeito. A vinculação da educação com o mundo do trabalho é justamente isso. É essa vinculação fazendo esse gancho, fazendo essa perspectiva para a formação integral e o exercício da cidadania. Aqui o item está
corretamente conectado ao artigo 1º, 2º e ao 22. Pode marcar, gabarito, letra A. Próxima questão vai dizer o seguinte. Durante uma conversa na praça do bairro, alguns responsáveis discutiam sobre a matrícula das crianças para o próximo ano. Roberta comentou que o Estado só precisa garantir vaga em escola pública próxima de casa da criança apenas quando ela estiver em idade de ingressar no ensino fundamental. Em resposta, Marcelo discordou e afirmou que, segundo a legislação educacional, essa garantia começa antes e também vale para a educação infantil a partir de uma idade definida em lei. Com base na LDB, assinale a alternativa correta. Pessoal, quando nós vamos lá para o artigo 4º, nós temos um inciso 1º que vai trabalhar a idade. A idade aqui, ela fala que começa no ensino fundamental, ou seja, seria 6 anos. Essa é a Roberta. Só que o Marcelo falou que começa antes, não é isso? Na educação infantil. Por quê? Porque lá no artigo 4º, inciso 1º, fala 4 anos. Exatamente, educação infantil na pré-escola. Maravilha? Então vamos para a questão. Marcelo está correto. Está sim. Pois o Estado deve assegurar vaga em escola pública próxima da residência da criança a partir do dia em que ela completar 4 anos de idade. Ah, outra coisa, inciso 10 também fala dessa questão do próximo de casa, ok? Quando você vai para o inciso 1º, o inciso 1º vai dizer a idade, e quando você vai lá para o inciso 10, ele vai dizer essa questão de estar próximo de casa, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. Olha aqui a idade e confirmado pelos incisos do artigo 4º. Pode marcar então, Marcelo está correto. Gabarito, letra A. Próxima questão, questão 8. Vai dizer o seguinte, olha só. Durante uma conversa na fila do posto de saúde, duas mães conversavam sobre a matrícula de seus filhos na rede pública. Juliana afirmou que o Estado só tem a obrigação de oferecer vaga próxima da sua residência a partir dos 6 anos. Já Patrícia dizendo que, segundo a lei, essa garantia passa a valer a partir do dia em que a criança completar 4 anos de idade, tanto para a educação infantil como para o ensino fundamental. Justamente aqui, o que nós acabamos de trabalhar, nós temos aqui apenas duas figuras diferentes, Juliana e Patrícia, e a Patrícia está correta. Mais uma vez, artigo 4º, nós temos o inciso 1º e o inciso 10, que vai dialogar justamente com a Patrícia. A Patrícia provavelmente fez a leitura desse artigo e estes incisos. Então vamos para a questão. Patrícia está certa, pois é dever do Estado garantir vaga para na escola pública da educação infantil e ensino fundamental mais próximo da sua residência a toda criança a partir do dia que completar 4 anos de idade. Pode marcar aí mais uma vez, gabarito letra A. Questão 9, vamos para a 9, que vai dizer o seguinte. De acordo com o artigo 2º da LDB, a educação tem por finalidade. Vamos lá? Promover o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho. Pessoal, aqui, literalmente, o artigo 2º, ok? Se tratando de legislação, eu não tenho mais nada a dizer, gabarito, letra A. Próxima questão vai dizer o seguinte. De acordo com a LDB, assinar a alternativa que não completa corretamente nenhuma das lacunas abaixo, ou seja, assinar a alternativa incorreta. O acesso à educação básica obrigatório
obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, aí o espaço, organização sindical, o espaço, ou outra legalmente constituída e ainda o espaço, acionar o espaço para exigi-lo. Aqui está querendo que você tenha conhecimento do artigo 5º, está solicitando o seu conhecimento da lei seca na pessoa do artigo 5º, na figura do artigo 5º. Então vamos lá? Vamos completar. O acesso à educação básica, obrigatória, direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Então ficou de fora Conselho Tutelar. Gabarito, letra E. Então, pessoal, nós tivemos aí as atualizações de 2025, atualizações de 2026, questões sobre LDB 2026. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.